Amém. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz, dizer da alegria de estar mais uma vez aqui para aprender do Senhor. Nesse momento a gente vamos para a parte final da nossa escola sabatina e hoje vamos falar sobre o capítulo 45 do Gênesis. Como estamos fazendo, nós estamos fazendo a exposição da Bíblia. E atualmente, claro, estamos no capítulo 45, falando da vida de José. José e seus irmãos. Ou seja, o José do Egito, aquele que foi o governador, que tem o outro José, pai de criação de Jesus, que também é um José famoso na Bíblia, mas esse José do Egito também não foi diferente. E nas nossas exposições, nós vemos aqui que o Senhor trabalha com as pessoas, mesmo com problemas. Deus vai tecendo na história e vai comandando todo o seu plano. A semana passada nós verificamos aqui que José, após... Eu queria que alguém fosse lá, colocasse para a gente ali. Esqueci de colocar o Gênesis 45. Já está escolhido aí. E a gente percebe que José faz uma série de testes com seus irmãos. Ou seja, vocês que vêm acompanhando, José, ele se projeta no Egito como o grande governador, né? Após ser vendido pelos seus irmãos. Mas ele, como diz a Bíblia, Deus era com José e tudo que ele fazia prosperava. E nisso José se torna governador. Mas José, ele tinha algo a resolver na sua vida, que era a reconciliação com seus irmãos. Apesar dele não ser o culpado de tudo aquilo, ou seja, os irmãos foram injustos com ele, ele tinha planos de se reconciliar a sua família, chamar a sua família para si. E chega a grande oportunidade. Chega a grande oportunidade quando os seus irmãos, com fome, em busca de alimento, eles eram ricos, mas só tinham dinheiro, não tinha o que comprar. E eles vão para o Egito em busca de alimentação, porque fica sabendo que lá no Egito tem alimentação. Aquele país se preparou para a grande seca. E é aí que José tem o seu primeiro encontro com seus irmãos. José era quem determinava para quem vendia, para quem não vendia os alimentos. E José, quando vê aqueles irmãos chegando, reconhece eles, e ele começa a montar um plano para testar os seus irmãos. Eu não vou falar tudo, qual foi o versículo e tudo mais, mas vamos ver aqui alguns testes que José fez para ver como é que estava o coração dos irmãos. Exemplo, será que os seus irmãos iam deixar Simeão preso lá? Vocês sabem que eles comparam a alimentação e José o acusou de espiões, e em troca disso, para eles provar que não eram espiões, que eles deixassem um preso lá. José escolheu Simeão e eles voltaram para casa com a promessa de voltar lá trazendo, além de trazer o Benjamim de volta, que eles falaram que tinha um irmão mais novo. José queria saber que irmão era esse, se ele estava falando a verdade. Ou seja, aí vamos aqui uma série de testes que José fez. Ou seja, Simeão ficou preso no Egito. Será que eles iriam voltar para buscar Simeão, seu irmão? Será que eles iam deixar Simeão para trás? Outra, será que eles devolveria o dinheiro de volta? Vocês lembram que quando eles comparam a alimentação, José recomendou que devolvesse o dinheiro dele dentro do saco, escondido, né? Sem ele saber. Lá quando eles chegaram em casa, eles viram o dinheiro. Será que eles iam devolver o dinheiro?
Outro teste de José. Será que eles teriam inveja de Benjamim? Quando eles tiveram aquele grande banquete com os irmãos, para Benjamim foi dado 5 vezes mais alimentação. A alimentação do próprio governador foi dado para Benjamim. Eles não sabiam por que isso. Será que eles iam ter inveja de Benjamim como eles tiveram de José? Dele lá no passado, 23 anos atrás, ou 20 anos aproximadamente? Outra coisa. Será que eles abandonariam Benjamim? Vocês lembram que José, um dos testes foi colocar o copo de prata na bagagem de Benjamim para acusar ele de roubo. Será que eles iriam abandonar Benjamim? Não, nada disso aconteceu. Eles voltaram lá para comprar mais alimentação e libertar Simeão. Eles também devolveram o dinheiro de volta. Chegaram lá, olha, senhor, não sei como foi que aconteceu, mas o dinheiro foi na nossa bagagem. E o administrador de José disse, não, vocês me pagaram a gente, não, vocês não devem nada. Isso é coisa do Deus de vocês. Eles ficaram sem entender, mas eles realmente devolveram, ou seja, passaram no teste, né? E outra coisa, será que ele ia ter inveja de Benjamim? Não, eles não tiveram inveja de Benjamim. Benjamim comeu mais, 5 vezes mais, foi dada alimentação para ele. E outra, será que eles abandonariam Benjamim? Não, eles não abandonaram Benjamim. Quando Benjamim foi encontrado ali com o copo de prata do governador dentro do saco, os soldados disseram, olha, é o seguinte, vocês estão dizendo que não roubaram nada, vamos aqui ver. Eles saíram rasgando o saco, do mais velho para o menor. Quando chegaram em Benjamim, encontraram o copo. Mas antes, eles disseram, Senhor, se tiver alguma coisa conosco aqui, algum roubo, pode nos tornar escravo. Todos nós seremos escravos de você. Pode procurar. Ele estava certo que não ia acontecer nada. E aí encontraram. Mas aí o administrador disse, não precisa ser todos vocês. Se eu encontrar alguma coisa errada aqui, só aquele que eu encontrar é que vai ficar preso, escravo. Vocês podem ir embora. Isso era também um teste para saber se ele ia deixar Benjamim sozinho. Quando eles descobriram que foi encontrado no saco de Benjamim, lá na bagagem dele, eles não deixaram Benjamim só. Eles voltaram junto com Benjamim para tentar intervir por Benjamim. Todos voltaram juntos. Eles tinham a liberdade de ir embora, deixar Benjamim preso como escravo, mas eles voltaram. Isso foi um teste também que demonstrou que eles tinham mudado. Aqueles irmãos de 20 anos atrás eram outros. E ele chega ao ponto que José diz, não, sem problema, vocês podem ir embora. Quem é o que roubou? Foi o mais novo? Então esse aqui vai ficar preso, vai ficar escravo, pode ir embora. Mas Judá chega, se comove e diz, não, Senhor. Judá faz o maior discurso talvez da sua vida ali, intervindo por Benjamim, e ele fala, Senhor, quando tivemos aqui a primeira vez, e o Senhor falou que deveria trazer esse irmão aqui nosso de volta, deveria trazer para você ver, o nosso pai não queria deixar, nós lutamos muito para ele deixar, o nosso pai é muito velho, a alma dele é ligada a esse filho mais novo, se eu não levar esse filho de volta dele, se ele não voltar, meu pai vai morrer. E ele se oferece para ficar como no lugar de Benjamim. Fique eu como escravo, Judá. Aquele mesmo que vendeu José há 20 anos atrás, sugeriu a venda dele, agora é o mesmo que está dizendo, eu fico no lugar de Benjamim. E aí, nesse contexto, que José não se aguenta mais, e ele começa a se declarar. Então vejamos aqui, José começa e diz
A essa altura, José já não podia mais se conter-se diante de tudo que ali estava. E gritou: faça sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. O 2. Versículo 2, Júlio, pode dar uma seta aí. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o viram, ou seja, aos lados, né? Ou seja, ele pediu para que todas aquelas pessoas que estavam ao lado dele, José tinha muitos assessores, tinha muitos secretários, muitas pessoas que o rodeavam, soldados, que ele era importante, então ele pediu para que todos saíssem, que ele pudesse ficar só com seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Ou seja, as pessoas vizinhas ali ouviram aquele choro e falaram com o faraó, que deveria morar próximo, né? Pode continuar com 3. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguia responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José. Falou a segunda vez que ele diz: eu sou José. Seus irmãos, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinja, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Ou seja, os irmãos de José ainda estavam pasmados, não sabiam o que falar, ele estava de boca aberta assim: como é que pode ser José? Como é que pode ser José? A gente vendeu ele como escravo, como é que você é José? Eles ficaram pensando: não pode ser José. E José explica para ele o plano de Deus. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Era o 2º ano de seca já. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim, foram vocês que que mandaram para cá, mas assim, o próprio Deus, Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o seu palácio, e pode, só até aí mesmo, e governador do Egito. Veja bem, José, ele se declara a seu irmão que ele é o grande homem do Egito, ele não bota a culpa nos seus irmãos, ele coloca tudo como um plano de Deus, e os irmãos continuam ali meio pasmos, sem saber o que dizer, sem entender. E José diz todos os planos que Deus colocou na sua mente e que Deus tem para ele e para a sua família. Ou seja, ele não faz nenhuma acusação, mas ele coloca Deus como o grande comandante de tudo isso. Então, aqui no capítulo 9 até o 11, José manda trazer a sua família, né? Do 9 ao 11, quer ver? Vamos para o versículo 9. Estamos no 8, né? Gênesis 41. E diz assim: voltem, a recomendação dele, volte. José manda trazer toda a sua família, todo o clã do seu pai, que era muita gente, tinha gado, tinha ovelha, tinha muitas propriedades. Volte depressa aos meu pai e diga-lhe assim:
diz ao seu filho, e diz assim, diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não demore. Ou seja, ele diz para os seus irmãos, fala lá para meu pai, que eu sou o grande governador do Egito, que eu sou o administrador do faraó, que eu tenho aqui tudo para vocês, que vocês não vão passar necessidade, aqui vai ter a melhor terra para vocês. Quer dizer, continua com o 10. Tu viverás na região de Gósen, né? Era uma terra fértil que tinha ali no Egito, e ficará perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, e tuas ovelhas, e teus boi, e todos os seus bens. Ou seja, ele mandou trazer tudo. Ainda restava 5 anos de seca, e José ali protege a sua família. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Ou seja, José, ele tem um ato de bondade. Você vê como é diferente, né? O perdão, quando ele acontece, ele é acompanhado de ações. Às vezes a pessoa diz, perdoei, mas fica você para lá e eu para cá. Está perdoado, mas olha, cada um no seu quadrado, né? Mas não é assim. O verdadeiro perdão genuíno, ele é acompanhado de ações. Ele é acompanhado de ações. Vamos aí para o finalzinho, que é do 12 a 15, que José finalmente abraça todos os seus irmãos. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos o meu irmão, com os seus próprios olhos. O meu irmão Benjamim também. Realmente sou eu que estou falando com vocês. Ou seja, ele insiste em se identificar para os seus irmãos. Isso é pela 3ª vez que ele diz que é ele, porque ele sente que os irmãos não estão acreditando. Não estão acreditando. Como é que pode? E aí ele diz, olha, vocês... eu sou eu mesmo, José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam há 20 anos atrás. E Benjamim, olha, Benjamim, está vendo, Benjamim, que eu realmente sou o José? Que Benjamim era o seu irmão mais novo, e era o único irmão que ele tinha da mesma mãe, né, filha de Raquel, e eles tinham um contato maior. Certamente Benjamim tinha uns 5 anos, quando se apartou de José, mas a pessoa com essa idade tem uma memória que lembra muito. E ele reafirma, ó, é meu irmão Benjamim também, que realmente eu sou. Eu estou falando com vocês. E é aí que os irmãos começam a cair a ficha e abraça seus irmãos, né? O 14. Estamos partindo para o finalzinho. Conte ao meu pai, aliás... O 14, Júlia, aí, por favor. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, seu primeiro irmão, e o abraçou, Benjamim também, e abraçou chorando. Vamos, Júlio, terminar. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com ele. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Ou seja, só depois dele falar 3 vezes que era José, depois que ele chamou ele para si, ó, me abraça, eu sou o teu irmão, sou o José, é que eles acreditaram que realmente era José, e ali houve uma grande reconciliação, né? Uma grande reconciliação, porque 20 anos depois, José estava ali no Egito, prosperou, tudo mais, mas ele sentia falta dos seus irmãos, do seu pai, da sua família. Ele estava numa terra estranha, mas prosperou, apesar de estar numa terra estranha. Então, irmãos, essa história de Benjamim, de José do Egito e seus irmãos, ela é muito importante para que a gente tire lições para o nosso dia. A gente pode tirar muitas lições, por exemplo, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus escreve torto pelas linhas tortas, né? Aliás,
escreve certo pelas linhas tortas. Não vamos inverter a situação, né? Deus realmente escreve certo pelas linhas tortas. Aqueles irmãos tinham os seus problemas. Jacó teve os seus problemas não era muito firme em determinado ponto da sua vida, mas Deus caminhou aquela família e fez com que tudo contribuísse para o bem daqueles que servem ao Senhor. Uma lição que a gente tira também é que Deus é soberano. Não importa. Deus vai sempre estar no controle das situações. O que resta a nós é a gente buscar com sinceridade, dentro das nossas possibilidades, no máximo que puder, se aproximar do nosso Deus. O nosso Deus Criador. Não existe outro. E dar exclusividade a esse Deus. Os demais deuses que temos aí, os demais, eles aceitam dividir. Mas Deus não, Deus só aceita exclusividade. Nesses outros países orientais, as pessoas têm um Deus para cada dia, tem um Deus para cada mês, ou mais ou menos isso. Cada pessoa tem um Deus na sua casa, mas o Deus Criador não. Ele só aceita exclusividade. E, portanto, vale a pena a gente obedecer esse Deus. A gente pode obedecer esse Deus independente de onde a gente esteja. O exemplo de José. Ele estava no Egito, ele estava sem família, sem apoio nenhum, em meio à idolatria que era o Egito, que ainda é. Mas ele se manteve firme com o seu Deus, a ponto do Potifar dizer: olha, esse homem aí, esse Deus, tem um Deus poderoso, tudo faz prosperar nele. Se o Potifar viu, é porque ele demonstrava que tinha um Deus. Uma outra, terceira aí, lição que a gente tira é que o perdão deve ser acompanhado de ações. Como diz, às vezes a pessoa perdoa, né? Mas diz assim: está perdoado, mas você para lá, eu para cá, cada um na sua. Mas não é assim. Quem perdoa assim é só de boca para fora. O José perdoou e disse: olha, venham todos para cá. Eu quero alimentar vocês não vão passar necessidade. Chame meu pai, chame todos os filhos de vocês, que seriam os netos do pai dele. Todos venham para cá. A gente sabe que foi mais de 100 almas que entrou ali no Egito, que José mandou apanhar. Isso demonstrando que ele perdoou de verdade, porque o perdão foi acompanhado de uma grande ação. E é isso que a gente devemos fazer também. Se formos perdoar, que a gente perdoe de verdade. Às vezes a gente perdoa, né? Mas diz assim: mas eu não gosto muito, fica para lá, eu fico para cá. Acontece muito isso. Mas que isso sirva de lição para nós. Perdão genuíno, ele sempre vai ser acompanhado de ações. E as ações, às vezes, é uma necessidade que o irmão tem. Não tem uma necessidade, a gente pergunta: você está precisando de alguma coisa? E tudo mais. Então, irmão, grande lição de José. Para nós, essa parte da história de José é o ápice dessa história, é a parte alta, né? Onde a gente vê a diferença de quem busca Deus e quem não busca Deus, ou que durante a vida vacila com Deus, né? Os irmãos de José vacilaram um pouco. José não, era sempre firme, a ponto de Deus ter colocado ele num ponto mais alto. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Para a semana nós vamos seguir com o capítulo 45, onde a gente vamos ver a vinda da família de José. O faraó manda uma caravana para apanhar, aliás, a vinda de Jacó, né? O faraó manda uma caravana de carros dos melhores para trazer toda a família de José para morar no Egito, no melhor lugar. Então vale a pena a gente obedecer a Deus, porque sempre vamos vencer. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente terminar esse trabalho de hoje.
Senhor Deus, poderoso Criador, mais uma vez estamos, Senhor, aqui agradecidos por mais uma escola sabatina, mais uma palavra que o Senhor tenha sobre nós, nos esclarecido, que o Senhor venha sobre nós com a tua poderosa, teu poder, com o teu Santo Espírito, que venha nos esclarecer a cada dia. O Espírito Santo diz que nos guia em toda a verdade, que a gente venha cada dia conhecer melhor de Ti, que a gente venha ser cada vez mais um José, que nunca perdeu a esperança, que nunca fraquejou, mas continuou firme te buscando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, abençoe nossas famílias aqui, cada família aqui presente, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, renovando cada dia em nós a esperança da salvação em Cristo Jesus. Nada merecemos, mas confiamos em Ti. Perdoa nossos pecados pela Tua grande misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos dê uma tarde de sábado na Tua companhia. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.